Como joga a seleção da Ucrânia projetando a Euro 2024? A Ucrânia chega num momento claramente diferente, né? A Ucrânia é um país que passa por uma guerra já há alguns anos e que conseguiu a classificação a partir da repescagem. Caiu num grupo muito difícil nas eliminatórias, um grupo que tinha a Inglaterra e a Itália, até batalhou com a Itália pela segunda posição, mas foi pelos playoffs que a Ucrânia conseguiu a vaga dentro da Euro. Então, certamente esse é um motivo a mais e foi muito usado no sentido de motivação mesmo, para que esse grupo consiga dar um motivo de orgulho para um país que passa por uma situação bastante complicada. E olhando do ponto de vista de futebol, é também interessante ver como essa é uma seleção que reúne no mínimo 3 gerações diferentes da Ucrânia e que tem bons jogadores. A Ucrânia foi campeã do mundo sub-20 em 2019 e aquela foi uma seleção que tinha Lunin e que tinha Konoplia, lateral direito. Então a gente está falando aí de alguns jogadores que representam aquela geração, que fazem parte dessa seleção. De uma geração bem mais veterana, a gente ainda tem Yarmolenko, Stepanenko, jogadores já bastante rodados e conhecidos dentro do futebol europeu, e ainda tem jogadores mais jovens, né? Jogadores como Mudryk, jogadores como Sudakov, que saíram ou não da própria Ucrânia em termos de onde eles atuam. Então, são no mínimo 3 gerações diferentes reunidas dentro dessa base de equipe treinada pelo Rebrov, que foi um atacante histórico, né? Formou uma dupla histórica com o Shevchenko, não só na seleção da Ucrânia, mas também no Dinamo de Kiev, que chamou muita atenção do futebol mundial naquele final de anos 90. Mas enfim, é uma Ucrânia que tem qualidade quando a gente olha para o time. E aí a gente vai ver no campinho e entrar um pouco mais posição por posição, até para falar um pouco sobre alguns desses jogadores e dessas variações que a equipe tem. Partindo de uma maneira geral, e aí vai variar bastante, mas vamos partir de um 4-1-4-1 como uma plataforma base dessa seleção da Ucrânia, que tem no gol muito provavelmente o Lunin. Eu digo muito provavelmente porque assim, ele fez uma grande temporada pelo Real Madrid, tendo a difícil missão de substituir o Courtois. Agora, na seleção da Ucrânia existia, ou talvez até exista ainda, uma disputa com o Trubin para ver quem vai ser esse titular por ali. Então o Lunin, teoricamente, até pelo nível da temporada que fez e onde ele estava, acho que tende a largar na frente. Indo para a linha de defesa, Konoplia na lateral direita, um lateral bastante importante ofensivamente, inclusive para a seleção. Aí uma boa dupla de zaga, uma dupla formada pelo Matvienko na esquerda e pelo Zabarny na direita. Zabarny vindo de temporada na Premier League, com característica de passe longo. São dois zagueiros que têm qualidade para uma saída de bola. E do lado esquerdo, Mykolenko, outro jogador de Premier League atuando pelo Everton. No centro do campo, o Stepanenko, de tantos e tantos anos de Shakhtar Donetsk, né, sendo esse primeiro volante da equipe. Tem até a alternativa do Sidorchuk, se quiser jogar com 2 volantes mais fixos, ou até, em caso de necessidade, de um substituir o outro, mas é um outro meio-campista já bastante veterano dentro desse grupo também, mas o Stepanenko sendo o primeiro volante, e aí essa dupla à frente dele, e esse à frente é relativo porque pode variar de acordo com o sistema, o Zinchenko, também mais do que conhecido de Premier League já nos últimos anos, Manchester City, Arsenal, enfim. Zinchenko, geralmente sendo esse meio campista à esquerda, e mais o Sudakov, que talvez seja a grande próxima estrela dessa seleção. A expectativa é essa. É o jogador de grande qualidade de passe, de visão de jogo, para um passe em profundidade, para um passe decisivo. É essa figura do 10 da Ucrânia, é o Sudakov como esse meia central. Pelos lados do campo, o Tsihankov como um ponta pela direita, Mudryk como ponta pela esquerda, e no comando do ataque, Dovbyk, que vem de grande temporada em La Liga, né? Foi o homem-gol da equipe do Girona, que fez uma grande temporada, e ele sendo uma grande ameaça, especialmente em jogadas pelo alto, fez muitos gols de pênalti também, mas de cabeça é uma ameaça constante dentro da área, e jogou num time que gerava muito jogo a partir de longas posses de bola também, e ele funcionou muito bem nessa temporada na Espanha. Então, assim, tem algumas possibilidades dentro desse time, inclusive em nomes, porque, por exemplo, eu tô colocando esse campinho aí, mas a gente não pode descartar a possibilidade do Yarmolenko, que é um jogador histórico do país, começar jogando algumas dessas partidas. A questão do Yarmolenko é que, além dele já não estar mais no auge da carreira, o Yarmolenko, que foi o grande nome dessa geração, que está chegando ao fim da Ucrânia, ele está vindo de uma lesão grave. Ele passou por cirurgia no joelho em outubro de 2023 e foi voltar a jogar agora em abril. Então ele teve aí um mês e meio de atividade para tentar chegar à Euro em condições. Ele vai ser um titular? Se ele for o titular, ele vai ser esse ponta pela direita, que foi a característica dele em boa parte da carreira, ele vai ser esse meia central, enfim. Aí depende de como o Rebrov vai enxergar o Yarmolenko podendo contribuir e se vai ser vindo do banco ou começando as partidas, ainda que talvez ele não tenha condição de ficar os 90 minutos em campo. Mas é uma figura muito importante e até uma liderança também, certamente o grande nome desse grupo em termos de liderança de elenco. E aí entrando um pouco nessas variações, né? O que essa Ucrânia faz? Em momentos com bola, primeiro.
momentos com bola é muito frequente, aí tem algumas possibilidades diferentes, né? O Mykolenko pode ficar para fazer uma saída de 3, liberando pelo lado direito o Konoplia para ser esse lateral que ataca o corredor. Aí a gente tem que entender também a diferença de característica dos dois pontas, partindo do princípio que Tsirrankov vai ser o ponta pela direita e pelo lado esquerdo o Mudryk. O Mudryk é mais um jogador de abrir o campo, de esperar essa bola bem aberta pela esquerda para receber e aí sim arrancar para dentro. Ele vira o cara que pode, pela aceleração que tem com a bola nos pés, mudar a velocidade de uma jogada de ataque. Então muitas vezes o Mykolenko ficando para fazer uma saída de 3, permitindo que o Mudryk receba essa bola, mesmo que ele baixe um pouco para receber, para a partir dessas arrancadas tentar desequilibrar. Mas o que faz com que o corredor direito seja mais do Konoplia, porque o Tsirrankov centraliza mais para se aproximar do 9, então ele pode virar mais esse segundo atacante encostando no Dovbyk ali na frente, pode ser uma alternativa. E aí por dentro, o Zinchenko pode ajudar em saída de bola, virando basicamente um segundo volante se for o caso, ou jogar, receber um pouco mais à frente até virar um parceiro pelo lado esquerdo para o Mudryk. Então passa a ser um lado que tem o Mykolenko na saída de bola, mais o Zinchenko numa segunda altura, mais o Mudryk sendo esse meia barra ponta, quase como um ala, ocupando o corredor esquerdo. Pode ser um lado forte da seleção da Ucrânia. E mais o Sudakov tem liberdade para circular pelo campo para tentar ser esse passador diferente por dentro também. O Sudakov e Zinchenko jogando à frente do Stepanenko nesse caso. Outra alternativa é o Stepanenko baixar mais para receber essa bola e fazer essa saída e eventualmente até uma saída com 4, com a linha de 4 ficando e mais até 2 volantes, aí depende da posição do Zinchenko em campo. O Zinchenko dita muito as variações da Ucrânia, pelo menos foi assim nesse ano aí de eliminatórias e em amistosos também, porque o Zinchenko pode jogar em diversas funções, eu vou até falar sem bola, uma das alternativas que a gente pôde ver em alguns momentos da Ucrânia nesse último ano também. Então assim, em termos ofensivos, o comportamento tende a ser esse, ou tende a passar principalmente por essas variações de Stepanenko, de Mykolenko. Aliás, um ponto importante a destacar também, né? Tô falando desse lado esquerdo, que tem o Matvienko também para fazer a saída de bola, mas o Mykolenko terminou a temporada lesionado. Então é um ponto para observar. Será que o lateral esquerdo vai ter condições de ser um titular na Euro também? É outro ponto para prestar atenção. Outra alternativa que é importante destacar para ataque, eu falei do Yarmolenko, mas tem a alternativa do Yaremchuk também, que é um jogador que pode tranquilamente mudar jogos vindo do banco, para ser ou o 9 ou até um segundo atacante, um segundo 9, jogar próximo ali do Dovbyk ou na vaga do Dovbyk também. Então é uma alternativa vindo do banco que pode ser muito relevante, talvez até brigar por posição, porque pela temporada do Dovbyk fica um pouco mais difícil imaginar ele perdendo a titularidade como 9, mas o Yaremchuk é outro nome que pode entrar nessa rotação do time, que ainda tem alguns nomes em termos de banco, por exemplo, o Chaparenko quando surge como um jogador também de uma boa qualidade de passe, ainda não deu um passo à frente em relação a protagonismo dentro da seleção, fica atrás especialmente do Sudakov como esse meia, esse próximo meia principal da seleção da Ucrânia. Então hoje dá para dizer que o Sudakov tende a ser esse 10, a não ser que a ideia seja ter o Yarmolenko por dentro, enfim, aí isso pode mexer um pouco nessa base de todo esse desenho que eu tô falando. Mas, enfim, esses são alguns comportamentos com bola. Sem bola varia. Varia por quê? Porque, como eu disse, o Zinchenko pode ser um segundo volante e aí virar basicamente um 4-2-3-1 da seleção da Ucrânia, com o Zinchenko ao lado do Stepanenko, e aí é um time que pode se defender com 2 linhas de 4 e deixar o Sudakov um pouco mais solto à frente, próximo do Dovbyk. Pode ser uma defesa em 4-4-2, pode ser uma defesa em 4-1-4-1, que como eu falei lá no início, tende a ser o sistema base da Ucrânia, ainda que com muitas variações com e sem bola. E tem uma outra variação que é interessante, que contra a Itália, por exemplo, o Zinchenko jogou na segunda partida entre as equipes nas eliminatórias, o Zinchenko sem bola virava um ala pela esquerda. Então o Zinchenko, um volante pela esquerda, um meio-campista pela esquerda, sem a bola, era ele quem voltava para fechar o corredor esquerdo de uma primeira linha de 5, virando um 5-4-1 sem bola. Isso fazia com que o Mudryk não precisasse baixar tanto, para se aproximar tanto. Isso permitia que o Mykolenko saísse para algumas perseguições mais longas, como um zagueiro pela esquerda agora de um trio, né, dentro de uma linha de 5, o zagueiro pela esquerda pode se desprender, desgarrar um pouco mais para fazer esses combates. E aí o Sudakov fechando o centro ao lado do Stepanenko, formando uma dupla de volantes. Então virava um 5-4-1 sem bola. Então é interessante porque é uma Ucrânia que se mostrou ao longo desse ano capaz de variar de acordo com adversários, de acordo com estratégias específicas do seu treinador para forma, e aí vai depender muito de como o treinador enxerga as prioridades para parar o adversário, ou formas de potencializar, ou até de preservar algumas das suas principais estrelas. Eu falei bastante do Sudakov, como essa esperança de qualidade técnica no meio, mas o grande nome
pelo menos o que se espera, é do Mudryk, né? O Mudryk virou um jogador com um rótulo, com uma etiqueta de uma transferência muito alta quando vai para o Chelsea. Então ele passa a ser esse jogador mais cobrado, de onde mais se espera. E ele é um jogador capaz de, nas arrancadas, desequilibrar. Mesmo que não seja só tão colado à linha lateral, muitas vezes trazendo para dentro, para virar esse jogador que supera adversários em arrancadas, em cenários de 1 contra 1. Enfim, eu acho que a Ucrânia tem qualidade individual. Nessa mistura de gerações, a Ucrânia tem recurso, tem de onde tirar boas atuações ou boa qualidade para tentar competir bem dentro da Euro. Mas é um grupo que teoricamente é equilibrado, então é um grupo mais imprevisível nesse sentido. O que faz até da Ucrânia, na minha visão, uma seleção que passa a ter uma certa responsabilidade de tentar se impor como segunda força dentro do grupo. Mas tem todo esse contexto muito particular de um país que está passando por uma situação já há alguns anos, já há algum tempo, muito específica, muito complicada, que é a questão da guerra no seu território. Enfim, tudo isso vai entrar em campo quando a gente tiver que falar de Ucrânia nessa Euro. O espaço está aberto para vocês, um abraço e até a próxima.